Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, ô glória, 27 de junho de 2024, irmão, nós já estamos na meada do mês, aliás, nós estamos praticamente no fim do mês, então não perca tempo, invista na sua vida com Deus, invista na sua chamada com o Senhor, não perca tempo. Olha como começa o mês, olha como termina, nós não estamos tendo tempo para perder, irmãos, não estamos tendo, então invista mesmo, foque no alvo, o alvo é o céu e permaneça fiel ao Senhor, amém? Então vamos lá, mais um Desperta Crente e eu creio que o Senhor vai nos despertar essa tarde a ficar na posição com o Senhor, na brecha, no altar, se colocando na posição com Deus, consertando as nossas vidas, as áreas da nossa vida que precisa ser consertada, amém? Então vamos lá, a fé em Cristo supera a lei. Então nesse capítulo 3 da carta aos Gálatas, que Paulo escreve aos irmãos que estão ali, esses irmãos, eles começaram muito bem, eles aceitaram a fé pura, a fé verdadeira, eles se entregaram ao Senhor, eles se converteram verdadeiramente a Jesus, né? Foi algo tremendo que aconteceu na vida de cada um desses irmãos que se entregaram. Só que o que acontece? Alguns judeus, eles se infiltraram dentro da igreja na Galácia e ali eles começaram a distorcer o evangelho depois de ter ganhado a confiança dos irmãos. Após ter ganhado a confiança dos irmãos, eles começaram a investir, a distorcer o evangelho. E ali aquele evangelho puro, unigênito, aquele evangelho em Cristo Jesus, o evangelho cristocêntrico, eles estavam distorcendo e introduzindo doutrinas de homens, doutrinas carnais, estavam introduzindo as leis judaicas, né? Colocando a Torá, enfiando a Torá no meio, dizendo que para ele ser salvo, o capítulo 2, onde a gente grava um vídeo, é a continuação do 3, tá? Dizendo que eles teriam que guardar a lei, eles teriam que guardar o sábado, eles teriam que não comer carne de porco, e aí sim, muitas coisas eles queriam introduzir, então eles queriam judaizar, né, fazendo o evangelho de Jesus Cristo judaizado, então eles queriam infiltrar ali, e eles começaram a colocar doutrinas, leis para os irmãos, para a igreja, e falavam que eles iriam alcançar mais bênçãos, e só poderia ser salvo através se eles começassem a praticar as leis também mosaicas, e ali começou essa discussão. E Paulo escreve essa carta porque Paulo vai defender o evangelho verdadeiro, defender o ministério. Então, no verso 1, Paulo fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou, ora não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele está dizendo, vocês estão com falta de juízo, vocês estão loucos, vocês perderam o bom senso. Quem enfeitiçou vocês? Quem foi que lançou magia de sedução para vocês? E vocês não estão enxergando mais a verdade do evangelho. Vocês conheceram a palavra pura, a palavra verdadeira, e agora vocês estão se deixando ser levados e influenciados por essas pessoas que estão distorcendo a verdade. Irmão, nós vivemos esse tempo atual, onde muitos estão distorcendo o evangelho, distorcendo a verdade, a pureza do evangelho, tentando tirar, minar, minguar a palavra verdadeira, tentando tirar de nós esse conhecimento que vem através dessa palavra poderosa. As bíblias estão sendo distorcidas, versículos estão sendo acrescentados, bíblias verdadeiras e fiéis estão sendo já tiradas do mercado, alguns que está difícil você achar bíblias que não tenha sido mexida. Então já começou e nós estamos vivendo isso atualmente. Nós estamos vivendo isso, eles querem impedir que a palavra seja verdadeira, unigênita em nossas mãos. Então a gente precisamos entender, as pessoas que se deixam levar, elas retrocedem. E o que estava acontecendo para esses irmãos aqui? Esses irmãos estavam retrocedendo para trás. Em vez de caminhar para frente, eles estavam retrocedendo, voltando atrás, irmãos. Aquelas pessoas que caminham no evangelho, que começam bem e terminam mal. Como? Nós já vimos pessoas da Assembleia de Deus, o ministério que eu congrego, como é que fala? Denominação, né? Eu falo ministério, denominação que eu congrego, que é a Assembleia de Deus. Nós já vimos pessoas que foram pastores, pastoras, mulheres e homens de Deus, profetas, profetisas, missionários, jovens, líderes do ciclo de oração, líderes dos jovens. Eles retrocederam e voltaram alguns para o catolicismo. Alguns voltarem para macumbaria ou para outros tipos de religiões, entendeu? Retroceder depois de conhecer a verdade, depois de descerem as águas do batismo, eles retrocederam para trás. E o que é isso? Nós vemos isso atualmente acontecer. Nós estamos vendo jovens que estão saindo da igreja evangélica, estão indo para
para o catolicismo, e nós estamos vendo isso, irmão. Nós precisamos entender que essas coisas podem acontecer, mas se houver quem se levante para pregar a verdade, para defender, menos pessoas vão ser enganadas por essas falsas pessoas que mentem, que enganam, que distorcem a verdade. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, nós não estamos aqui para fazer discurso de ódio. Não, nós estamos aqui para pregar a palavra como ela é. A verdade de Jesus Cristo, ela confronta a mudar. Olha só, você pode se tornar uma pessoa melhor através de terapia, você pode se tornar uma pessoa melhor através de muitas coisas que oferecem aí no mundo, muitos médicos, né, que são aqueles que trabalham com todas essas áreas de moldar caráter, transformar pessoas. E nós estamos vendo isso também sendo infiltrado até dentro das mensagens da palavra, né? Tentando infiltrar ali. Mas somente Jesus Cristo dá uma nova vida ao homem. Só através de Jesus Cristo nós temos uma nova vida. Você pode até mudar o caráter, você pode até ser uma boa pessoa através de vários meios que se encontram aí no mundo disponível, mas agora, vida nova só em Jesus Cristo. Só Ele pode dar uma vida nova. Então os Gálatas estavam retrocedendo para trás, eles estavam voltando para trás, eles estavam desviando desse caminho da verdade, eles estavam voltando atrás e retrocedendo naquilo que o Senhor tinha para cada um deles. Porém, eles estavam sendo influenciados por esse evangelho que prometia bênção, mas tinha que dar também, oferecer para eles também. Então Paulo chama eles de louco, chamam eles de desequilibrados. O que está acontecendo com vocês, que vocês estão perdendo? Eu vejo assim, irmãos, é igual você está repreendido, uma pessoa que está ali firme, vamos supor uma pessoa, vou usar eu como exemplo, que fica mais fácil. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, servindo a Deus, de repente eu desisto da caminhada com Jesus e vou retroceder e vou para algum tipo de religião que não provém, que até fala o nome de Jesus, como os Gálatas aqui falavam, né? Criam em Jesus, mas porém estavam infiltrando o judaísmo dentro do cristianismo, estavam tentando judaizar o cristianismo. Então, há muitos que usam o nome de Jesus, mas porém incluem, né, mais coisas, como eu falei no último vídeo, que foi no capítulo 2. Eles criam, profetizavam Jesus, mas porém tinha que incluir algo a mais para que fossem salvos. Então, Paulo chega a falar com eles: estáis enlouquecidos, no verso 3. Assim, a ponto de ter começado pelo Espírito de Deus, está desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano. Quer dizer, vocês conheceram o Espírito de Deus, vocês receberam, começou a viver o poder pelo Espírito de Deus, e agora vocês querem esforço humano, vocês querem retroceder, vocês querem voltar atrás. Tudo que já tinha passado com eles, está dizendo, todo sofrimento no verso 4, tudo que eles já haviam vivido, tudo que eles já haviam sofrido foi nada. Os açoites que ele levou, tô com sono, eu tô querendo abrir a boca. Aí ele tá falando no verso 4: é possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo que sofreste, e que isso foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei, ou por intermédio da fé com a qual recebeste a palavra? Ele está dizendo para eles: será que todo sofrimento, toda perseguição, será que eu quase ser morto em lista para pegar o evangelho, dado como moço, colocado para fora como cachorro, como animal, pela cidade de Listra, ali onde ele pôde ser espancado? Será que as prisões, os açoites, as perseguições, as calúnias, tudo que nós vivemos, tudo que eu vivi, foi em vão? Aí ele tá falando com os irmãos ali, faz essa pergunta: foi em vão, será? Será que tudo que eu sofri foi em vão? E que isso foi por nada? Porque se era para voltar para trás, para viver pela lei, para ser salvo, eles estavam retrocedendo, voltando atrás. Era como se jogasse o sangue de Jesus de novo no chão, né? Aí tudo que Jesus fez, a expiação, todo o sofrimento fosse em vão. E era isso que estava fazendo. Então, quando alguém nega Jesus e retrocede atrás e volta para o mundo, está jogando o sangue de Jesus novamente ao chão. Se você ler lá, Hebreus capítulo 6 vai falar sobre isso. A pessoa que nega a fé, que volta atrás, ela está fazendo isso. Ela está jogando o sangue de Jesus por terra e dizendo que foi inútil o sofrimento de Jesus na cruz. Então você que está na igreja, fique firme. Fique firme para você não ser dado como alguém que negou a Deus, que voltou atrás, que está dizendo com as suas ações que o sangue de Jesus não é nada, não tem importância nenhuma. Então, independente do que você viver, se agarre com Jesus. Garre com Jesus. Não solte Jesus por nada, porque Ele está seguro na sua mão. Então, não se afaste dele. Não fique longe do Senhor. Amém? Então, vamos lá.
Lá no Antigo Testamento já estava escrito que o gentio seria alcançado. Aí Paulo começa a falar porque os judeus não aceitavam que os gentios fossem introduzidos, encaixados, enraizados na salvação. Eles não aceitavam. Lá no Antigo Testamento o Senhor já tinha revelado aos profetas, aos homens de Deus, que o Senhor alcançaria através do pai da fé, Abraão. Ele fala, Abraão, através de ti será bendito todas as famílias da terra. E ele já está dando todos os sinais que os gentios também seriam salvos. Só que os judeus religiosos não aceitavam. Ele vai usar o exemplo de Abraão aqui no verso 6. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Esteja certo, portanto, que os que são da fé, precisamente os que são filhos de Abraão. Irmão, se você tem fé, nós brasileiros somos encaixados. Nós somos tidos como filhos de Abraão porque aceitamos a fé e cremos. Então, nós os gentios que fomos alcançados pelo poder dessa palavra, que começou através da vida do apóstolo Paulo sendo pregada e fomos alcançados, nós somos filhos de Abraão pela fé em Deus. E aqui ele está falando, os judeus não aceitavam o fato dos gentios também ser salvos e eles também serem encaixados, né, ali na salvação e serem dados como os filhos de Deus, serem aceitos como os filhos de Abraão. Os judeus não aceitavam os gentios que não eram circuncidados ser filho de Abraão, ser comparado como filho de Abraão e ser aceito como filho. Eles não aceitavam. No verso 10, pois todos os que estão da obra da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos na lei. É por isso que no verso 13 aqui, Paulo escreve falando assim, ó, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, porquanto a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que o recebestes a promessa do Espírito pela fé. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus pela salvação, pela graça, pelo poder ser chamada de filha de Deus através da graça da salvação. E aí todo aquele que estava debaixo de maldição e que aceitou Jesus foi quebrado lá na cruz. Já ouviu aquele louvor? Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o seu milagre agora em nome de Jesus. Então, lá na cruz foi quebrado toda maldição, toda palavra de maldição, toda raiz de maldição, toda palavra negativa. Vamos, o sangue de Jesus me cobriu, então em mim acabou toda raiz de amargura, tudo mal, toda palavra de maldição, tudo aquilo que tem tô coberta pelo sangue, aceitei a fé de verdade, tive um encontro, fui transformada, lá na cruz foi quebrada toda a maldição contra a minha vida. Satanás não tem poder na minha vida porque eu sou de Cristo, entende isso? Então não tem, irmãos, raiz de iniquidade, não tem nada que vai te alcançar quando você entrega a sua vida para Jesus. Toda a maldição é quebrada no nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo considerando, agora falando, eu vou falar com vocês simplesmente humano, tá difícil de falar, então eu vou falar simplesmente humano. A lei, a graça e a promessa. Por quê? A promessa tá lá no Antigo Testamento. A graça tá incluída também. Peraí. A sombra tá lá no Antigo Testamento, que é o sinal, que é a graça. E é o quê? O cumprimento da promessa está no novo. Então é isso que Paulo está dizendo, cumpriu no novo. Então quando eles queriam novamente voltar à lei, eles estavam novamente voltando, retrocedendo atrás. E era isso que os judeus estavam fazendo. Como não podia parar o cristianismo, eles estavam infiltrando. E é isso que Satanás faz atualmente. Como não pode parar a igreja, ele infiltra pessoas para distorcer os valores cristãos, para distorcer a verdade do evangelho. E muitas pessoas saem da igreja que prega a verdade, que prega a palavra unigênita do Senhor, que prega Jesus, a volta, o arrebatamento, a cruz, a crucificação, e vai para essas igrejas que pregam heresia e que distorcem a verdade e que encaixam muito misticismo para dizer que para ser salvo só tem que fazer tudo aquilo, aquela coisa toda. Não, somente por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Então Paulo vai falar aqui para os irmãos que é através de Jesus. Do verso 26, do verso 24 ele diz, desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé
fossemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Ele está dizendo, a lei foi preparada pelo próprio Deus para nos levar a Jesus Cristo. E agora, nós somos deles livres e temos liberdade nele. E nós não precisamos da lei. Não precisamos mais de cumprir a lei. Então, é isso que ele fala. No verso 9, ele diz assim, ó, desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu, livres em Cristo Jesus. Amém? Do verso 26 em diante, ele fala, filhos de Deus, mediante a Cristo Jesus. Vou ler só esses dois versículos para a gente encerrar. E no capítulo 4 nós vamos entrar novamente e vamos falar mais um pouco sobre o que nós estamos falando sobre a graça e sobre se tornar filho de Deus. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros, de acordo com a promessa. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos um corpo só. Então não tem judeu, não tem gentio, não tem branco, não tem negro, não tem africano, não tem brasileiro. Nós somos o corpo de Cristo sem placa. Amém? Somos a igreja de Jesus, descendência de Abraão. Nós somos herdeiros do céu, herdeiros da promessa, juntamente com Abraão. Então você é filho e ninguém pode roubar isso de você. Não deixe ninguém roubar a verdade do evangelho. Não deixe ninguém distorcer a sua mente. Ah, que você precisa fazer isso, fazer aquilo outro. O que você precisa fazer é ter uma vida de santidade, uma vida de renúncia e submeter à vontade do Senhor para que o nome dele continue sendo glorificado. Amém? Capítulo 4, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, porque do capítulo 2 até o capítulo 4, Paulo escreve falando sobre justificação, sobre salvação, sobre só através de Jesus Cristo, sobre a graça do Senhor, que nós não somos mais escravos, agora nós somos livres em Cristo Jesus e nós não podemos retroceder para trás. Então, irmã, receba força nessa caminhada, não retroceda por nada, não volte para o engano, continue vivendo a palavra de Deus, amém? Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade infinita, e pedir ao Senhor, ó Pai, de que nós somos salvos, nós somos, Senhor, resgatados pelo Senhor. E eu te peço agora neste momento que o Senhor aumenta a nossa fé, nos capacita a crer, nos encoraja a continuar, não nos deixe olhar para trás, Pai, não nos deixe retroceder, mas que nós venhamos olhar para o Senhor e buscar em Ti a certeza e a convicção da salvação através de Cristo Jesus. Já estamos salvos e temos convicção que estamos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance no nome de Jesus. Ore por mim, eu oro por você e juntos nós chegamos ao céu. Ô glória, Deus te abençoe, desperta crente.